Muito bem, amados, nesse momento, então, nós vamos estar gravando um vídeo acerca do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Quais são as suas manifestações? A maneira do Espírito Santo ele agir e por que nós também devemos receber o Espírito Santo. Então, nós vamos aqui para o quadro para nós lermos aqui o propósito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Por que receber o Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo é trazer ao homem a vida de Deus em nós. O propósito do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, da condenação, do inferno. É ele quem convence, é o Espírito Santo quem convence. Muitas vezes o homem pode achar que é ele que convence, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Eu quero falar então um pouco acerca do Espírito Santo, a importância e o porquê nós recebermos o Espírito Santo e o que é o Espírito Santo. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem o que é o Espírito Santo. Tem algumas pessoas que dizem que é uma terceira pessoa de uma trindade. Mas a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último. Como que ele pode ser terceiro? Se ele diz que ele é primeiro e último. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, né? A Bíblia diz que Deus, ele é Espírito, João 4 e versículo 23. E Deus diz também, a palavra de Deus diz também que Deus é santo. Livro de Levítico diz, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Pedro diz, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Livro de Pedro. Então nós vamos falar um pouco, neste momento, sobre o Espírito Santo. Temos aqui então, né, a primeira parte onde diz uma nova manifestação de Deus. O que é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é uma nova manifestação de Deus em João 4, 24. Deus, ele é Espírito e ele procura os seus adoradores que adorem a ele em Espírito e verdade. Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestava através de coluna de fogo, através de vento, Deus se manifestava através de nuvem, Deus se manifestava através de anjo, conversando com Abraão, né? Mas agora, nos nossos dias, ele se manifestou de uma forma visível, tomando a forma de homem. A Bíblia diz que estava Maria comprometida em casamento com José, e o anjo do Senhor apareceu para ela e deu a notícia que ela seria mãe do Salvador do mundo. E ela disse, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então ela foi cheia do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, do Antigo Testamento, entrou dentro do ventre de Maria e passou ali a ser gerado durante 9 meses até o seu nascimento. Então vamos por partes aqui agora. A promessa do Pai, né? O que é o Espírito Santo? É uma promessa do Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus, após a sua ressurreição, ele disse aos seus discípulos, vão para Jerusalém e aguardem lá a promessa do Pai, o qual disse ele, eu vos prometi, o Consolador, o Espírito Santo. Vocês não se ausentem de Jerusalém sem ser cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma promessa para nós. Ele é uma promessa para a igreja, é uma promessa para mim e para ti. A Bíblia diz no livro de Mateus, se nós somos pai e sabemos dar boa coisa aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós devemos de pedir a Deus, buscar o Espírito Santo, nos consagrar e dizer, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque é uma promessa. É só eu e você tomar posse. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um dom. Atos 2:38. O que é um dom? Um dom é um presente. É um presente que nós recebemos de Deus. O Espírito Santo é um presente, é um dom que nós recebemos de Deus. Atos 2:38, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo
e recebereis o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é um presente através do batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, do que Deus ele tem para nos dar, né? Então, Deus tem um presente para nós. O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é um selo de propriedade. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que ele vos selou com o Espírito Santo. O que é um selo de propriedade? Quem sabe você está me assistindo agora nesse vídeo através de um celular, através de um computador, através de um aparelho, né? E esse aparelho tem uma marca, tem um selo de propriedade, ou é LG, ou é Samsung, ou né, outras marcas, né? Mas cada marca tem um proprietário dessa marca, tem um selo de propriedade. E o que é que o Espírito Santo ele faz em nós? Por que nós devemos de ter o Espírito Santo? Qual é o propósito do Espírito Santo em nós? Né? É nos selar para Deus. Selo de propriedade. Quando eu tenho o Espírito de Deus, Deus está dizendo, tu é meu. Eu te comprei, você me pertence. Esse é o propósito do Espírito Santo na minha e na tua vida. É um selo de propriedade. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um testemunho de que nós habitamos nele e ele em nós. 1 João 4, 23 e 1 João 4 e 13. É um testemunho de que ele habita em nós. Quem é ele? Deus. Deus habita em nós, porque Paulo fala em Romanos dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E não sois de vós mesmos, nós não somos donos de nós não somos proprietários de nós mesmos, mas nós somos templo de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos morada de Deus. Por isso que nós, como morada de Deus, nós temos que ser santos. E essa santidade, ela vem de dentro para fora, ela externa aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que traz a nós a santificação e a santidade na nossa vida, né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Segundo João 15, 26 e 16 e 7. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, porque os discípulos iam ficar com a ausência de Jesus. Mas ele disse, eu vou para o Pai e eu, do Pai, enviarei para vós o Consolador. João 14, 26 diz assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e fará vos lembrar de todo aquilo que eu tenho falado a vocês. Então, né, é uma promessa para nós, o Espírito Santo, o Consolador, naqueles momentos de solidão, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos da partida de um ente querido, né, de um parente, um familiar que está longe, um irmão da igreja, às vezes está em missões, está trabalhando, né, distante, a gente sente a falta dele. Então, o Espírito Santo é o que nos conforta, é o que nos consola, é o que renova em nós as nossas forças. Então, é isso que é o Espírito Santo de Deus. Só para recapitular aqui, então, o que é o Espírito Santo? É uma nova manifestação de Deus, é uma promessa do Pai, é um dom, é um selo de propriedade, é um testemunho de que nós habitamos nele e ele em nós, e ele é também o Consolador. Agora vamos aqui para o outro lado, aonde diz, por que receber o Espírito Santo? É uma pergunta. Por que nós devemos de receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele traz paz e descanso e gozo. Então, aqui em Romanos 14 e 17, a Bíblia diz que o reino dos céus, ele não é comida, não é bebida, mas ele é paz, gozo, alegria no Espírito Santo.
Você quer ter uma alegria verdadeira? Você quer ter uma paz verdadeira? Não a paz que o mundo dá. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas a paz que eu dou, ela permanece para sempre, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Hoje tu está bem, amanhã tu já está em tribulação. Mas a paz de Jesus pode tudo estar caindo ao teu redor, você está firme, você está forte, você não se abala porque você está firmado em Jesus, porque você tem a paz. Isso é o gozo, a alegria e a paz que o Espírito Santo ele tem para nos dar. Então, por que eu devo receber o Espírito Santo? Porque eu tenho que ter paz, eu tenho que ter descanso, eu tenho que ter sossego, eu tenho que ter gozo, eu tenho que ter alegria no Espírito, não alegria carnal. Você sabia que essas alegrias que o mundo tem são passageiras e ilusórias? É tudo ilusão. A pessoa bebe, briga, se bate, né? Então, alegria verdadeira é só o Espírito Santo que tem que dar para nós. E é por isso que eu tenho que receber o Espírito Santo. Porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser uma pessoa calma, uma pessoa que tenha paz, né? Eu não sou aquela pessoa que me irrito com facilidade, eu não sou aquela pessoa que a pessoa que tem o Espírito Santo falando, né? Eu sou aquela pessoa que brigo com todo mundo. Não, eu tenho paz. Eu sou de paz, porque o Espírito da paz está em mim. As pessoas vão dizer para ti, mas tu é sempre alegre, tu está sempre feliz, teu semblante, o teu rosto está sempre alegre. É porque eu tenho o Espírito de alegria em mim, o Espírito Santo. Por isso que eu devo receber o Espírito Santo, então, na minha vida. Romanos 14, 17. Por que eu devo receber o Espírito Santo? Para me ajudar a orar. Romanos 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no momento que nós estamos numa grande luta, numa grande tribulação, Tiago diz, aquele que está triste, ore. Aquele que está contente, cante louvores. Então, quando nós vamos orar, nós vamos ali derramar a nossa alma, muitas vezes nós derramamos as nossas lágrimas. Choramos por angústia, por tristeza, por acontecimentos, muitas vezes que nos acontecem. E muitas vezes, ali naquele clamor que nós estamos ali fazendo, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele é o próprio Espírito que responde a nossa oração, mas automaticamente ele também intercede por nós. Isso é algo glorioso, isso é algo grandioso que Deus ele tem para nós, que somos os seus filhos, que temos o seu Espírito. Livro, então, aqui, continuando aqui, né? Por que receber o Espírito Santo? Porque ele dá poder para testemunhar. Atos 1 e versículo 8, a Bíblia diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares. Então, por que eu devo receber o Espírito Santo? Porque eu vou ter poder para testemunhar, para pregar, para falar para o meu vizinho, falar para o meu familiar, pregar na igreja, anunciar na internet, anunciar na rua. Eu não vou me esconder, eu não vou ficar com vergonha. O que vai ser de mim se me derem uma oportunidade hoje no culto? Ai, meu Deus! Não, o Espírito Santo vai fazer eu testemunhar daquilo que ele fez na minha vida. E o que ele está fazendo e o que ele pode fazer na vida daquele que me ouve, porque ele não faz acepção de pessoas. Então, esse espírito de poder é o Espírito Santo que nos ajuda a ser testemunha. Os discípulos testemunharam daquilo que eles viram, ouviram e vivenciaram junto a Cristo. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar disto que ouvimos e vimos junto ao Senhor, né? Então, vamos aqui. Por que eu devo receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo me dá poder sobre o inimigo. 1 João, capítulo 4, e o versículo 4, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o inimigo, muitas vezes, ele vem rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá.
O inimigo muitas vezes se levanta como o gigante Golias. E nós parecemos aquele Davi tão pequenino, tão inexperiente na batalha. Mas o salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavaleiros, mas nós fizemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então o Espírito Santo, ele nos dá poder sobre o inimigo. Porque o Espírito Santo que está em nós é maior do que o mundo das trevas, é maior do que o inimigo, é maior que o diabo, do que os seus demônios. Quando o Satanás vem contra ti, o Espírito de Deus está em você, ele tem que bater em retirada, porque ele vê que o Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo, está na tua vida. Por isso, meu irmão, não temas, busque o Espírito Santo. Quando você orar por um enfermo, quando você orar por você mesmo, quando você orar para a tua família, o Espírito Santo que está em você vai te dar poder sobre o inimigo, e o diabo vai ter que bater em retirada, porque você está cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Por que eu devo receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele ensina, guia, mostra nós coisas por vir. João 14 e 26, versículo que eu citei antes. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo não tem esquecimento com ele. As pessoas às vezes dizem, eu leio a Bíblia, eu não guardo, eu não consigo guardar. Mas na hora que você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. O que é importante é você ler. Agora, se você vai conseguir guardar tudo que você lê, isso é obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai ser o teu subconsciente que vai estar armazenado ali na tua mente e naquela hora necessária que você vai estar pregando, que você vai estar testemunhando, ele vai fazer você lembrar. Então, ele guiará você em toda a verdade. Quando você está indo por um determinado caminho e você está no caminho errado, o Espírito Santo te alerta e te diz, ei filho, não é esse o caminho, não é esse o lugar que você deve andar. Esse caminho que você está andando é um caminho errado. Então você tem que parar de andar nesse caminho e andar no caminho certo. Quando você está no caminho certo, o Espírito Santo vai dizer, muito bem, filho, continua firme, fica firme que eu estou contigo, você está no caminho certo. Aí você vai dizer, mas pastor, vem a luta, vem a dificuldade, vem as tribulações, as perseguições, as calúnias. Eu estou no caminho certo. A Bíblia diz, qualquer que queira viver nesse mundo piamente passará por dificuldades. Então, você que quer viver na verdade, muitas vezes o inimigo, o diabo, o mundo que nós vivemos não gosta da verdade. Então, nós vamos ser atacados de alguma forma, mas isso não significa que nós estamos no caminho errado. Nós estamos no caminho certo, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos guia em toda a verdade. Amém? E ele nos leva para o céu, que é o nosso destino, que é o nosso caminho, sermos arrebatados e morar com Cristo na glória. Aleluia! Ensina, guia, né? Mostra-nos coisas por vir. Meu Deus, revela até o futuro, né? Abre a porta para outros dons do Espírito. 1 Coríntios 12 e 14. São 9 dons. E por que eu tenho que ter o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele abre a porta para os outros dons. Dons de cura, dom de língua, dom de sabedoria, dom de conhecimento, longanimidade, bondade, domínio próprio, fé, milagres, maravilhas e tantos outros dons que Deus, ele tem para nos dar. Mas primeiro é preciso eu ter o Espírito Santo. Então, a importância de nós termos o Espírito Santo e o propósito do Espírito Santo na nossa vida, o que é o Espírito Santo e por que nós devemos de receber o Espírito Santo. Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe.